Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que normalmente nós não comentamos sobre ele, ninguém fala muito sobre ele, mas eu acho que é muito interessante. E vamos começar pelo nome dele. Ele se chama Eutico. Já ouviram falar nesse personagem? Eutico é o rapaz que aparece no livro de Atos, sentado na janela, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Aí tá todo mundo prestando atenção direitinho, ele também tá. Mas de repente lhe sobrevém um sono e ele adormece na janela. E aí, depois que ele adormece na janela, o que acontece? Ele pega no sono ferrado, um sono daquele profundo. E ele cai da janela e morre. Todos ficaram muito preocupados com o rapaz. Gente, ele morreu. Vamos lá ver ele. Aí o apóstolo Paulo desce calmamente, eles estavam no terceiro andar, o rapaz caiu do terceiro andar. E aí, quando o apóstolo Paulo pega o rapaz, ele fala assim: fiquem calmos, tranquilos, ele não morreu, ele não está morto. Então, naquele momento, pelo apóstolo Paulo, Deus operou um grande milagre na vida daquele rapaz. De acordar daquele sono profundo que afastava ele da presença de Deus. Ao ressuscitar o rapaz, Deus deu a ele a oportunidade de uma nova vida, de viver de novo, de despertar para a fé, de acordar. Que significado a gente pode tirar desse episódio para as nossas próprias vidas? O que nós aprendemos de Eutico, do que aconteceu ali? Eu criei um neologismo com base no nome desse rapaz. Eu criei um verbo, o verbo euticiar, né, que vem de Eutico. E a pessoa que euticia, ela pratica euticidades. E o que é que eu quero dizer com esses neologismos, né? Com esse novo verbo, com esse novo substantivo, a partir do nome desse rapaz, né? que se derivou do nome de Eutico. O que nós precisamos entender com isso? Aprender o quê? Que não devemos euticiar, que devemos evitar euticidades. E o que seriam essas euticidades? Como eu estaria euticiando, biblicamente falando, ou como um servo de Deus? Como um servo de Deus pode euticiar? O que leva um servo de Deus a euticiar? Ele pratica euticidades, ou seja, ele dorme na fé, ele pega no sono, ele relaxa, ele se afasta, ele já não tem interesse pelas coisas de Deus, né? Ele já não lê a Bíblia, ele já não se importa. Então ele começa a ficar assim, muito envolvido com a própria vida dele pessoal e começa a esquecer que a vida dele não é só material, a vida dele é também espiritual. Então ele está dormindo. A palavra de Deus fala bem claro: desperta, ó tu que dormes. Então nós precisamos estar vigilantes. Euticiar é não estar vigilante, é estar descuidado, é estar negligente com a vida espiritual. E o que acontece com a gente? Porque nós não somos apenas corpo e matéria, nós somos espírito também. Então, o que acontece se você não alimentar o seu corpo? O que vai acontecer com o seu corpo? Vai ficar doente. A mesma coisa com o nosso espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito vai ficar doente. Como é que nós podemos alimentar o nosso espírito? Ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra, porque quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala. Porque a gente abre a Bíblia com vontade de ler, de aprender dele, de receber dele a sua bênção, a sua unção, que ele nos prepare para a vida, né? Para todas as situações, porque ele fala, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas. E tudo está disponível àquele que é fiel a Deus. Quando a gente interpreta Cantares, capítulo 8, né, nós vemos essa explicação, né, de que realmente tudo está disponível para quem é fiel a Deus.
Então, nós não temos nada a perder, nem material, nem espiritualmente. Nós precisamos estar coladinhos assim com Deus, né? Lendo a sua Bíblia, lendo a sua palavra, porque a Bíblia é a voz de Deus. E Deus verdadeiramente fala quando a gente busca Ele com fé e com desejo de ouvir a sua voz, acreditando e confessando que Ele é o nosso Deus. E desta maneira nós não vamos mais euticiar, não vamos mais praticar euticidades, não vamos mais dormir na janela. Há exemplos de personagens bíblicos que se colocaram à janela, como Daniel, mas olha a postura dele à janela. Ele não corria risco, ele não corria perigo, porque ele se colocava na janela justamente para poder buscar a Deus. Mas estar na janela para se distanciar de Deus, para dormir, para pegar no sono espiritualmente, para deixar Deus de lado, né? A gente vai cair. Então a palavra de Deus diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar alertas, como diz a palavra, vigiai em todo o tempo. Então nós precisamos estar vigilantes e não eúticos. Beijo no coração.